Então, eu estou prestes a fazer uma loucura, galerinha. Estou prestes a fazer uma loucura. Envolve guitarras de Guitar Hero, viagens e Todin, tá ligado? Não, esse último aí eu tô brincando. Então, o que que acontece? Meus amigos, e provavelmente quem vê os meus vídeos e tal, sabe que eu sou muito fissurado com o Guitar Hero, tá ligado? É um jogo que eu acho muito da hora, muito massa, tá ligado? Você pode tocar músicas, você pode ser competitivo, você pode spamar e ser um degenerado. Mas, tipo, eu comprei um notebook. Eu juro que isso correlaciona com o que eu quero falar, tá? Eu tenho um notebook que eu comprei principalmente pra viagens e pra usar na faculdade e pro trabalho também. Mas vamos focar na parte da viagem. Naturalmente, eu penso assim, pô, eu vou querer jogar Clone Hero. Sim, eu jogo Clone Hero. Eu vou querer jogar Clone Hero na viagem, tá ligado? E tipo assim, na minha cabeça, faz sentido, tá ligado? Porque eu já joguei Clone Hero na viagem, tá ligado? Na casa da minha avó eu jogava Clone Hero num notebook meu capenga, tá ligado? Que inclusive morreu. Não falamos sobre isso. Mas o ponto é, eu joguei Clone Hero lá. Então eu penso assim, pô, vou querer jogar Clone Hero mais vezes, tá ligado? Então, tipo assim, por que não tentar fazer um setup de Clone Hero de viagem? Vou dar o contexto aqui do que eu tenho. Eu tenho uma guitarra de Guitar Hero, comprei esse ano. É uma Les Paul de Wii, tá ligado? E, e tipo assim, você até consegue levar essa guitarra na mochila, tá ligado? Mas pra isso tu tem que separar o braço do corpo da guitarra. Vou gravar esse take aqui porque eu sinto que eu não expliquei direito. Qual que é o meu ponto que eu queria chegar. Então é o seguinte, como eu falei anteriormente, a minha guitarra é uma Les Paul de Wii, tá ligado? E o que que acontece? A Les Paul tem um mecanismo que permite que você separe o braço da guitarra e isso permite que você leve a guitarra numa mochila, numa viagem e tal. O problema com isso é que eles usam pogopins, que é basicamente uma espécie de molinha que faz um contato com um pedaço de metal, e aí você pressiona, tá ligado? E se você deixar, se você soltar um pouquinho, eles vão voltar pro canto original. Eles podem ser apertados e tal. E isso faz o contato. É assim que funciona. Les Pauls e Kramers tem esse mecanismo, se eu não me engano. Eu acho, mas a Les Paul tem. Eu sei que tem, porque pelo amor de Deus, se eu não conheço minha própria guitarra, eu tenho que sucumbir. Mas o problema é que esses pogopins eles desgastam muito rápido, tá ligado? Alguns pogopins, porque tipo são acho que 6 pogopins. Um provavelmente é o terra e os outros 5 são os botões. O problema é que alguns pogopins vão desgastar mais rápido do que outros. E isso faz com que os botões eles dropem. Basicamente você aperta o botão e ele não acontece nada. Ou você aperta e segura e ele vai soltando e apertando, vai, e coisando. Minha guitarra tem esse problema. Tipo assim, a guitarra em si funciona normalmente, mas de vez em quando o botão azul especificamente, de vez em quando para de funcionar. Eu tenho que dar uns tab F pra ele voltar a funcionar. E tipo assim, eu pretendo, mais pra frente, não vai ser agora, mas eu pretendo substituir a PCB original dessa guitarra por uma PCB de switches mecânicos. Porque ela, por ser uma guitarra estoque, ela tem uma PCB que usa. É tipo uma borracha que você aperta e ele dá o contato por meio de tipo um bagulho de metal, tá ligado? Fazendo contato com outro bagulho preto, tá ligado? É basicamente isso que funciona, é uma borracha, eu acho, é membrana. Lembrei o nome, é membrana. Então nesse momento ele tá usando a PCB original com a membrana, mas eu pretendo mais pra frente fazer o mod de fretes mecânicos. Eu basicamente pretendo colocar tipo uma PCB do Pixelholic com os switches e comprar uns switches mecânicos mais pra frente. Não vai ser agora. Eu não expliquei o porquê que eu quero substituir a PCB por switches mecânicos, tá ligado? E eu sinto que eu tenho que me explicar, porque senão vai vir alguém pra falar assim: "Ah, mas por que que você só não deixa a membrana, tá ligado? Você é retardado? Você não vai poder fazer slide spam? Você é retardado?" Não, você que é retardado por estar fazendo essa pergunta. O que que acontece? Eu jogo Clone Hero faz, acho que, tipo, lá pra julho de 2023, tá ligado?
Tem uma história meio curta, mas basicamente eu jogava Geometry Dash e aí lá eu conheci uma música chamada Solar 5 e eu descobri que era do Exalod, eu descobri que era do Clone Hero e aí eu fui jogar Clone Hero pra experimentar, acabei gostando e fui jogando a partir daí. Julho de 2023. Desde acho que lá pra 2021, eu acho, não lembro, ou 2022, eu comprei o meu primeiro teclado mecânico. Eu não sei se eu vou dar muitos detalhes, mas resumidamente eu tava cansado de teclados de membrana, teclado de escritório quebrando e eu queria algo novo. E aí eu acabei comprando um teclado mecânico. Era um Redragon Mitra, que é basicamente o Kumara só que full size, tá ligado? Durou até esse ano, inclusive. Mas em 2023, quando eu comecei a jogar Clone Hero, eu já tava com esse teclado. Então, eu fui jogando a partir daí, tá ligado? Eu jogava de um jeito, aí depois eu passei a jogar com o teclado segurando como se fosse uma guitarra. E eu fui jogando a partir daí. Depois o meu teclado quebrou e aí eu tive que trocar de teclado. Continuei jogando com o teclado. A questão é que eu me acostumei com switches mecânicos, tá ligado? Eu já me acostumei com switches mecânicos. E a membrana funciona, mas tipo, tu tem que cortar a porra da membrana pra ficar bom, tá ligado? Porque senão fica muito duro. E aí, sei lá, não é uma coisa que eu me agrado muito, tá ligado? Porque a mesma pessoa que fala que membrana é muito boa e teclado mecânico é um lixo, é a mesma pessoa que vai falar, ó, pra ficar bom, pra membrana ficar boa, você tem que cortar a membrana. Só que se você cortar a membrana, você vai desgastar a membrana, a vida útil da membrana vai desgastar, vai reduzir consideravelmente. Então, tipo, cara, pelo amor de Deus, mano. A porra da membrana é boa ou não é? Tá ligado? Se tem essa inconsistência toda, né, pra mim, a membrana não serve pra mim. Tá ligado? Então, pra mim, eu acho mais justificável migrar para suítes mecânicos. Tá ligado? Enfim, de volta pro assunto principal. Eu pretendo fazer isso e eu pretendo fazer o que a gente chama de hardwiring, que é basicamente você por meio de fio, é só você colocar os fios para conectar diretamente o braço da guitarra com o corpo da guitarra diretamente, sem esses pogopins nem nada. Por consequência, isso vai basicamente garantir que a conexão esteja sólida. Porém, isso vai basicamente me impossibilitar de separar o braço da guitarra, tá ligado? Eu já tava planejando isso, eu não pretendo levar essa guitarra pra tudo quanto é lugar, mas eu tenho uma ideia. Então, tipo, tem um amigo meu que ele recentemente ele ganhou uma impressora 3D e nisso eu pesquisei por uma modelo de uma guitarra de Guitar Hero, tá ligado? Que eu pretendo também comprar uma impressora 3D e tal, mas a questão é a seguinte, eu achei um projeto muito interessante, que é um projeto chamado Polybar System. É basicamente uma guitarra impressa em impressora 3D, tá ligado? E aí você deve estar olhando pra isso aqui e deve estar pensando, ah, isso aqui é meu familiar. Se você tá olhando dessa forma, você provavelmente conhece uma empresa chamada Focal Customs, tá ligado? E para entender a correlação entre as duas, eu vou ter que dar um contexto. Então, o projeto em si, ele é proibido de você vender esse projeto, tá ligado? Você não pode simplesmente imprimir esse modelo e vender para tudo quanto é lugar, tá ligado? Contudo, quem tá por trás desse projeto permite que, tipo, se você, pô, com autorização de quem tá por trás desse projeto, você virar uma parceira desse projeto, você consegue vender esse esse projeto de uma forma totalmente legalizada, tudo bonitinho e tal. A Focal Customs é basicamente uma parceira dos caras por trás da Polybar System. Então, eles têm autorização para vender esses projetos. E nisso você deve estar se perguntando, por que você simplesmente não compra essas guitarras? E o problema disso é que simplesmente, deixa eu olhar aqui, o problema com isso é o seguinte, tem dois. O primeiro problema é que não tem a versão mini dessas guitarras, pelo menos até onde eu sei. E o segundo problema é que, cara, simplesmente, eu não sei se é porque eu sou burro, eu não tô olhando direito, mas
nunca tá em estoque. Eu entro no site e tá escrito fora de estoque, novos pedidos em breve. E nunca tá em estoque. Nunca tá em estoque, tá ligado? Aparentemente, eu tenho que olhar no começo do mês, porque eles sempre começam o estoque a cada mês e é sempre muitos poucos. Mas, sei lá, eu acho que mesmo. Mas assim, eu acho que mesmo se. Mesmo desconsiderando essas duas coisas, eu ainda faria eu mesmo, tá ligado? Por quê? Porque eu acho mais legal assim. Mas, tipo, uma coisa que me interessou muito nesse projeto é que tem uma versão mini dessa guitarra, tá ligado? Olha pra isso aqui é muito pequeno. Eu acho que se eu colocar. Se eu empilhar duas mãos. Se eu empilhar duas mãos, cabe. Isso aqui é tipo do tamanho das duas mãos, tá ligado? É consideravelmente menor do que a minha guitarra. Então, em teoria, essa guitarra deve caber na minha bolsa. E isso é perfeito pro que eu quero fazer. E eu olhei os arquivos e tudo mais, e aparentemente, tipo assim, o projeto em si recomenda que você use uma PCB. Mas tem uma versão dessa guitarra que não precisa de PCB, pelo menos até onde eu sei. Eu não olhei a versão mini, mas a versão grande dela tem uma versão dela que não precisa de PCB. Ela é só, tipo, bagulho impresso, aí você faz a afiação manual. Enfim, games demais.